Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Physiosport Channel. Hoje vamos invadir um pouquinho os bastidores da dramaturgia junto com essa atriz maravilhosa, eu considero muito como minha amiga e admiro bastante como profissional, né? Ela e toda a família, Adriana Biroli. Muito obrigado, tá, por participar, porque aqui quem vai estar nos assistindo são os meus alunos, né? Os profissionais de fisioterapia esportiva, educador físico, a medicina esportiva, a galera que quer entrar nesse mercado, Biroli, eles vão entender como são os bastidores. Então eu já tinha falado de futebol, de surf, e agora eu vou entrar realmente nessa área, né, da dramaturgia, do teatro, como é uma cena, como ela faz, como ela se prepara. Então é importante vocês entenderem como é o dia a dia da Biroli. E mais uma vez, muito obrigado por nos receber na casa dela mesmo e contar um pouquinho da sua história, né? Esse tema que é tão importante, que é a prevenção e a performance, né, para a nossa saúde. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, e vamos partir Sandra, obrigada, né? a você. É muito importante mesmo, isso que você falou é isso. É. A saúde é muito importante, em qualquer profissão, mas na nossa, olha, se ela não estiver em dia, a gente não consegue seguir adiante. É verdade. Então vamos lá, vou começar já com a primeira pergunta, Pedro. Se você teve alguma lesão importante, se você passou, né, por algum procedimento cirúrgico, ortopédico que eu falo, ou se você apenas teve algum diagnóstico, poxa, doeu aqui, doeu ali, queria que você contasse um pouquinho isso aí pra gente. Vamos lá. Eu tenho hiperlordose, escoliose, mas essas coisas, ah, meu Deus, todo mundo tem. Eu sei que todo mundo tem, mas isso, assim, quando eu era mais nova, principalmente, a hiperlordose, o meu conforto de corpo era tão fora do padrão, digamos assim, é isso falando de profissão. Eu fico imaginando se naquela época eu estivesse gravando, como seria a minha figura? Porque o meu personagem não é necessariamente uma pessoa completamente torta, né? Parece uma besteira o que eu tô dizendo, mas não. Pensar, sei lá, o meu primeiro papel era uma menina rica, né, com a vida ganha, com tudo certo. Ela tinha uma postura. Talvez se eu tivesse toda ferrada naquela época, toda torta, isso pudesse até me prejudicar nesse lugar, né? Verdade. Mas eu nunca tive nenhuma lesão grave, nunca fiz cirurgia. Graças a Deus. Mas por 3 vezes machuquei o mesmo lugar, que é o meu tornozelo do lado direito. O que acontece? A primeira vez eu me desequilibrei num salto. Foi atuando? E virei... Não. Não? Foi não, o teu dia a dia? dia? Foi na vida. Certo. Virei o pé total, não cuidei direito. Plim. Segunda vez. Uhum. Segunda vez eu tava gravando Império. Foi no dia da estreia da minha segunda personagem, que em Império eu fiz a primeira fase como Maria Marta, e depois eu voltei como Amanda, né? Minha própria sobrinha, digamos assim, né? Que daí seria sobrinha da Lília Cabral. Estreou a personagem numa noite, na noite seguinte, no dia seguinte, eu fui andar de bicicleta na lagoa, que eu fazia isso todo dia de manhã, e cara, na chegada da lagoa, uma menina passando no sentido contrário, deu uma desequilibrada, pegou a minha bicicleta e eu torci muito violentamente o mesmo pé que eu já tinha torcido. Caramba. Dessa vez ficou assim muito, muito, muito inchado. E eu tinha gravação, então eu voltei pra casa, coloquei gelo, fui pra gravação e cada minuto que passava... Aumentava o edema. Aumentava o edema, mas muito, 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 Meu muito. Deus. Aí cheguei, gravei, eu tinha acho que umas 3 cenas só pra gravar nesse período da tarde. Gravei as 3 cenas de salto alto, com figurino que já estava em conte, então não tem como trocar. Enfim, daquele jeito, né? Claro, com a direção me poupando, me botando sentada, eu tinha que entrar pela porta. Ali, né? Tinha que mudar. Tinham coisas que não tinha como evitar, tipo, eu entrar pela porta, eu tinha que entrar, mas aí o resto da cena já me conduziram para sentar e tal. Depois que eu saí dessa gravação de mais ou menos 3 cenas, se eu não me engano, eu fui pro hospital. E aí eu fiz todo o que tinha que fazer, o raio-x, tudo aquilo. E claro, ele falou, você precisa descansar. Não usar o pé, obviamente, durante 15 dias. Eu falei, querido, eu tenho uma cena para gravar hoje, uma noturna, que começa às 11 da noite, vai até às 4 da manhã. Meu Deus. Que sou eu na balada, dançando com um salto desse tamanho, que já está em continuação, então também não tenho como trocar esse figurino. E eu preciso estar dançando na balada, loucamente, porque a minha personagem está muito animada. E eu preciso fazer, não tem opção dele eu te dar um atestado. Eu falei, não dá, não adianta. Aí ele me deu um remédio muito forte. Foi intramuscular? Foi injetável? Não. Foi oral era um mesmo, remédio né? oral. Que ele falou que ele usou quando ele jogava handebol, precisava jogar com o pulso quebrado. Então, realmente era uma coisa muito forte. Ele falou, só não fica usando,
para você não sentir a dor e acabar lesionando mais ainda. Então eu só tomava para gravar. Cuidei mais ou menos, não foi um cuidado 100%, porque eu estava gravando. Cara, quando a gente grava de manhã, de tarde, de noite... É 100% atenção total. É muito lá, difícil jeito, conseguir ter uma vida privada, ir no médico, fazer fisioterapia, é muito difícil. E aí, uma terceira vez, no mesmo tornozelo, eu estava andando com a minha sobrinha, que era bebê, assim, sei lá, 1 ano e pouco, no meu colo, saindo de uma missa de uma pessoa que tinha falecido, e eu fui atravessar a rua e como é que fala? O degrau, o meio-fio, ali, né, ele estava fora de padrão, ele era bem mais alto do que o normal. Então, abriu o sinal, eu fui atravessar, eu dei uma pisada em falso, como se fosse assim. Ali, né? E, cara, meu pé virou, porque eu acho que ele já é lesionado, então ele já não tem aquele equilíbrio perfeito, né? Ele virou e eu caí com a minha sobrinha no colo, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu fiquei muito nervosa. Você caiu na rua? Caí na rua, no meio, na faixa de pedestre, assim. E aí, enfim, foi aquela confusão que você pode imaginar. Minha sobrinha, eu só pensava se eu tinha machucado ela, né? E aí eu demorei um tempo para, enfim, resolver tudo que tinha que resolver, fui pro hospital. Aí fiquei, dessa vez foi a vez... Era o mesmo médico, não? Falei assim, meu Deus do céu... Não, na verdade, eu me machuquei a primeira vez e a segunda vez no Rio de Janeiro, a terceira vez em Curitiba, então cada hora era um médico. E cada hora era um conselho, um tratamento diferente, enfim. Mas no final deu tudo certo, você já conhece esse tornozelo muito bem, ele segura a onda até hoje. Mas eu acho que principalmente na minha segunda lesão nesse tornozelo, se eu tivesse feito a fisioterapia corretamente, eu até fiz, mas eu sei que eu não fiz perfeita como ela deveria ser, por conta de agenda, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, porque eu vou carregar isso pro resto da minha vida, né, Sandro? Porque é uma lesão que, não bem tratada, não bem curada, ela tá sempre ali à mercê de algo acontecer, né? Então... Eu passei a ser crônica, né? A gente fala assim, com esses entorses dá aquela frouxidão ligamentar, processo inflamatório. E volte e meia, se você realmente não fortalecer até hoje em dia, lá na frente pode vir uma artrose precoce, alguma coisa assim, mal curada, né? Realmente ela precisa disso, né? Ela precisa do trabalho, né? Expor isso daí, a profissão dela, aos amantes, né? Aos fãs, aos diretores, a profissão que ela carrega muito bem. E a saúde, que é a principal. Então, por isso que ela não conseguiu, né, levar isso à frente, mas hoje em dia a medicina evoluiu muito, a gente tem até outros recursos. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Tá bom. E outra coisa, dúvidas aí, acho que acredito de todos. Você realmente teve esses entorses e conseguiu lá participar, né, mantendo a postura, e sobre medicamentos. Se por acaso tivesse fratura, cirurgia, o que o diretor, o autor, o que poderia acontecer, Biroli? É uma cirurgia... É que é muito complicado, né? É que depende muito da novela, do produto que a gente está gravando. Algumas a gente chama de frente. Às vezes a gente tem uma frente de 15 dias. Então, o que a gente está gravando hoje vai passar daqui 15 dias. Certo. Às vezes a gente tem uma frente de 1 mês. Às vezes a gente tem uma frente de 1 dia. Caraca. Então, depende muito de como está a situação do produto onde eu estou inserida, digamos assim, para entender como é que isso seria resolvido. Provavelmente a empresa e o autor se juntariam e, por exemplo, a gente tem uma frente só de 1 semana e eu vou obrigatoriamente ter que ficar de cama 2 semanas. Por exemplo, se eu não tiver como me mexer, né, que não seja uma lesão no pé, que, por exemplo, daria para eu ficar sentada, for alguma coisa que eu não tenho como me mexer. Sim. Eles iam mexer na história para eu sumir essa semana, ou eles iam mexer nessa história para eu estar na cama nessa semana. De alguma maneira ia ter que ser pensado, porque o produto novela em específico é um produto vivo, né? Depende eles iam do que... filmar lá na tua casa, né? Aqui na tua casa, isso você de ladinho. Isso não ia acontecer. Você já travou a coluna, ferrou. Não, é isso. Ou eles dariam um jeito de me carregar de uma maneira para eu estar na cama, né? Lá, que eu acho muito difícil. Acho que eles mexeriam na história, adiariam um pouco os acontecimentos para eu... Entraria a Lília Cabral. Fazer meu papel, né? Ela envelheceu, aí entraria ali. Mas para isso, né, vocês sofrem muito, usam muito medicamentos, que às vezes é ruim, né? Vai aliviar, mas às vezes prejudica os nossos órgãos. Claro, até porque a gente não está sentindo, às vezes, que está machucando mais, né? E você está né? supercarregando mais ainda. Exatamente. Você já teve casos que você precisou fazer uma infiltração
medicamento local para poder ir? Não. Nada disso, né? Nunca. No máximo um injetável mesmo. Eu sou uma pessoa resistente à dor, né, Sandro? Eu te conheço muito então, bem. Assim... Você é demais, acho que para eu precisar de uma coisa dessas, eu tenho que estar muito quebrada mesmo, assim. Né? Porque pra te parar, né? eu já travei de não sair do chão, mas fui gravar mesmo assim. Várias coisas aconteceram, mas eu sou muito resistente à dor. Então, para eu realmente precisar de uma coisa mais invasiva, sim, assim, mais punk, eu acho que eu já me vejo, o homem é sexo frágil mesmo, você tira onda, tá? Vamos lá. E outra coisa, eu vou até fazer uma pergunta, mas eu já até sei, já sei que já vi uma resposta. Para fazer exame, já chegou a fazer exame de ressonância? Tem muita gente hoje que está indo procurar fazer um exame com a ressonância aberta. Você tem algum tipo de fobia para ficar ali parado? Nenhum. Eu já sabia. Zero. Eu já sabia. O problema é que o plano de saúde não vai querer fazer uma ressonância à toa, entendeu? Verdade. Né? Você vai ficar lá quietinha, você fica numa boa, né? Sem fobia. Quando eu machuquei a perna, eu fiz a ressonância na perna. Uhum. Mas eu não entrei inteira. Eu nem me lembro. Ah, é? Pra você ter uma ideia, e se deixar tudo lá, fica tranquilona, né? Super tranquilo. Eu também sou assim. É que o barulho é alto, né? Mas bota o fonezinho, bota sua música. Um fone bem poderoso pra segurar. E outra coisa, outra dúvida. Já elogiaram a sua voz, né? Tudo assim. Tem uma preparação para esse tipo que eu vou lhe perguntar. Sobre um musical. Porque tem dança, tem preparação de voz, preparação do seu corpo. Você já participou de algum musical? Você é a sua praia? Não. Essa área? Não é minha praia. Eu sempre digo que eu não canto, eu encanto. É o máximo que eu posso fazer. Eu não sou cantora, eu não tenho trabalho vocal focado para música, digamos assim, né? Certo. Eu faço fonoterapia há 200 anos já, Maneiro. Enfim. Importante. Já fiz muita fono, eu tenho minhas preparações, meus aquecimentos, desaquecimentos, que isso é fundamental. Acho que acredito que tanto quanto para a voz, para o corpo também, né? Não é só aquecer, o desaquecer também tem sua importância e tal. Mas essa pergunta não cabe só para musical. Porque apesar de eu nunca ter feito musical, eu já fiz muito teatro com coreografia. Isso que eu ia perguntar. Muito teatro com coreografia. Né? O Heróis das Avessas tinha coreografia. Até o monólogo que você assistiu, né? Sim, que é o Não. A comédia para quem tem dificuldade de dizer não. Esse monólogo, se você parar para pensar, eu tô em cena uma hora inteira sozinha. Sozinha. E tem coreografia, é pequena, mas tem a coreografia junto com o desenho cênico, junto com o domínio da plateia. É um esforço físico também. Demais. A peça que eu fiz no ano passado também, O Dia Seguinte é toda coreografada. Né? Uma correria, tem horas que eu tô tipo girando no palco, que era uma arena, né? A arena é aquele palco que tem um palco no meio. Com um público em volta. Então tinha hora da arena que eu girava e falava um tempão, tinham coreografias, então não precisa necessariamente ser um musical para ter esse trabalho cênico corporal, que é super importante, super importante. Imagino, porque a consciência corporal em cena é muito importante para um ator. Mexe com todos os tipos de nossos sensórios, né? Até porque a gente está emprestando para outro ser, né, que é um personagem, um corpo que é nosso, mas que não é nosso. A massa é minha, mas o jeito é dele. Então tem um personagem, por exemplo, que manca. Pro ator que está fazendo, isso é prejudicial num grau, você sabe. Eu sei disso. O quanto. Eu sei disso. Então, se você não souber fazer um trabalho corporal, um aquecimento, desaquecimento e compensar nos momentos em que você não está atuando aquela mancada que você está inserindo, você está prejudicando o teu corpo. Sim. Então, tem muito do trabalho corporal que é importante. Você quer fazer uma coisa e uma mulher que é mais assim, curvada, uma mulher que é mais assim... Eu sou de um jeito, não quer dizer que elas são como eu, né? Verdade. Então, todo esse trabalho corporal de criação, de corpo e a responsabilidade nessa criação para não se estragar a pessoa física nesse processo é bem importante. Mexe muito com o corpo de vocês, muito, né? Muito. Você para pensar assim, aí você vai falando, caramba, sempre tem umas coisas que passa batido para quem está vendo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que no dia a dia não usa salto, mas 90% das minhas personagens usavam salto de 12 a 15. Você passa o dia inteiro em cima de um salto. Você sabe o quanto é prejudicial para o corpo de uma pessoa passar o dia inteiro em cima de um salto. Né? Então, não é o seu dia a dia que invade o seu dia a dia e você tem que aprender a lidar com isso. É verdade. Muda todo. É que eu falo, manca uma semana, imobiliza tua perna uma semana, você perde musculatura. Mancou, você já sai de disfunção ali do teu quadril, vai de disfunção para membro superior e inferior. Imagine passar 10 horas gravando mancando. Caraca.
vocês sofrem, né? Por isso tem que ter uma boa preparação. Tem que ter consciência. Primeiro, o ator tem que ter consciência de que tudo isso pode prejudicar, porque muitos têm, muitos não têm, né? Normal na população de qualquer profissão. Então tem que ter essa consciência e tem que ter muita disciplina, para mesmo com os horários todos complicados, por mais que não dê para fazer 100%, pelo menos fazer quando dá. É verdade. Não, isso é importante. Hoje vocês consideram isso, né? Acredito que se desse, até você levaria, né, um fisioterapeuta, um preparador para fazer uma preparação antes de No teatro é muito mais fácil de conseguir isso, a gente faz. A preparação vocal, a preparação corporal antes de entrar em cena. Em televisão é uma outra dinâmica, é mais complicado, mas se a pessoa for disciplinada e souber fazer... Faz o trabalho de casa lá. O seu próprio esquema, né? Porque não tem que ser o produto, a empresa que vai proporcionar isso. Se você tiver essa disciplina de procurar alguém e fazer uma... O que seria bom? Cara, 10 minutos de coisinha para te aquecer, para você estar preparado para o teu dia. Todo mundo consegue, brother. Outra coisa que eu ia perguntar, você por um acaso já foi para algum lugar assim que tenha altitude, você sofreu com essa pressão realmente que altera, a gente fica mais cansado? Você já foi para algum lugar assim, fazer... Não precisa nem ter feito um show, nem filmagem. Não fui gravar. Assim? Não, eu fui para Genebra até, mas não era alto. Mas eu fui já a passeio. Certo. Na verdade, eu fui convidada por revista, então era meio trabalho, meio passeio, né? Certo. Fui convidada, eu acho que o lugar mais alto que eu fui... Ai, como é o nome lá? É no Chile, mas não é Tilã. Tilã eu acho que não é tão alto. Mas, enfim, quando eu passei mal mesmo, foi no Chile, nas cordilheiras, lá para esquiar. No primeiro dia foi muito complicado a subida, foi muito difícil. São 69 curvas, então eu já cheguei zoada. Labirintite é comigo, né? Pois é, né? Eu não tenho labirintite, mas o estômago estava fraco, viu? Tava fraco o negócio. Então eu passei um dia inteiro me adaptando. Caraca. Um dia inteiro. Era o que a sensação você... Era pressão do cabeça? Enjoo, né? Pressão, cansaço. Mas assim, as outras vezes que eu tinha ido, eu nunca tinha passado por isso. Essa foi a única vez, porque... Não sei, às vezes mulher, né, gente? Às vezes estava de TPM, você já fica mais sensível, não sei o que foi, mas daquela vez foi... É complicado, né? Imagina que eu falo, você... Eu fico imaginando o esporte nessa É condição. covardia, porque já chegam lá já perdendo, porque a galera que mora lá, como é que você vai chegar lá? Já 2 chega dias zoado, antes, né? para poder acostumar com a altitude de jogar bola? E diz que a cada hora de diferença seria um dia, né? Absurdo. Para você se adaptar. Eu acho que isso tinha a CBF ou a FIFA mesmo tinham que rever para poder, sabe? Isso eu sempre... Ficar num padrão, né? Para poder... unir isso tudo, né? E falando em viagem, a nutrição, nessa parte que você alimenta, às vezes os vícios posturais que você tem, né, devido ao teu dia a dia, o que você faz em casa, o que você fez na quarentena quando eu te conheci, né, são coisas que você já conseguiu já reeducar isso e agora você está, né, tendo esse trabalho de prevenção e performance, né, que você já está com o preparador físico e eu também fazendo esses ajustes posturais. Mas a nutrição, que às vezes é que você tem uma altura boa, assim, para as pessoas maiores, assim, depende de colchão, travesseiro, essas viagens que você vai, mexe, você já sei que você sofre de coluna, agora, a parte alimentar e sobre essa de postura, né, colchão, travesseiro. Isso que você falou, eu vou dizer uma coisa, ano passado eu viajei muito, você sabe o quanto eu viajei ano passado, e eu levava meu travesseiro. Caraca, isso é muito sabe por quê? Bom, né? O colchão não tem controle. Mas o travesseiro, pelo menos, era um conforto para o meu bem-estar físico, assim, sabe? Era muito... E cada lugar você chega de um jeito, então eu lido com o colchão mais tranquilamente. Mas o travesseiro, eu sempre que eu posso, eu levo junto, porque ele já vai me dar um conforto se o colchão não estiver me dando. Entendi. Né? E a nutrição, gente, eu como mal. É mesmo? Eu sou uma pessoa... Sim, eu já estou muito melhor do que eu já fui um dia, isso é importante. Eu procuro comer o máximo que eu posso de comida e não de coisas que não são comida, digamos assim, pacotes. Abrir pacotes. Eu tento diminuir o máximo que eu posso de abrir pacotes na vida. Tem que e não ligo assim, eu não tenho controle, nem pretendo ter, enquanto Deus não botar no meu caminho que eu tenho que ter um controle de dieta, de redução de açúcar ou cortar qualquer tipo de alimentação. Sou efetivamente contra qualquer coisa que não esteja me fazendo mal, obviamente. Como eu não tenho nenhuma intolerância, nenhuma alergia, eu pretendo continuar comendo de tudo, porque eu acho que quando você se priva, você priva o seu organismo de alguma coisa por um período, ele está acostumado de vez em quando a receber,
A impressão que eu tenho é que quando eu tiro, ou eu vou criar uma intolerância, ou eu vou criar uma demanda que ele estava precisando e vai sugar. Isso é uma coisa da minha cabeça, não tem nenhuma ciência nisso, mas é como eu acho, como eu sinto o meu organismo. Então, como eu como de tudo, eu pretendo continuar comendo de tudo. Mas eu venho trabalhando reduzir não alimentação. Não é porque é doce, mas eu prefiro comer um bolo que eu faço em casa do que comprar um bolo pronto do mercado. Eu prefiro fazer uma bolachinha em casa do que comer um pacote de bolacha. Prefiro, não quer dizer que eu não faça. Fundamental, não quer dizer que eu não faça. E você sempre com esse mesmo corpo? Então, eu tenho uma genética, nunca cresci, acho que mais do que eu tô hoje, no máximo eu subi uns 2,5 do que eu tô hoje. Caraca, aceleradíssimo, hein? Eu tenho um metabolismo acelerado, você sabe que eu não paro, né? Não. Antes de você chegar, eu já tava lá reformando um outro pedacinho da casa. Meu Deus, eu vou mostrar um vídeo pra você já. Mas enfim, procuro comer bem. Pelo menos fazer uma boa refeição, bem equilibrada. E te fez mal, você vai sentir, né? O organismo também já fala, mal-estar, enjoo, aí você não come mais. E é por isso que eu prefiro não cortar nada, entendeu? Aproveita agora. Porque tem muita gente que eu vejo a experiência de ter, por um tempo vou ficar, sei lá, chutando, tá? Lactose. Ficou, sei lá, 3 meses sem comer lactose. Aí fui comer lactose, deu ruim. Porque, na verdade, depois que a gente desmama como ser humano, a gente desmamou, teoricamente a gente não consome mais leite. A gente consome leite em queijos, em leite, em achocolatados, em 500 milhões de coisas. Então, acho que é a hora que o organismo fala, olha, ele aprendeu, não é mais para comer leite, tomar leite, comer leite, né? Nescauzinho é muito bom, né? Agora, eu amo. Aí, Nescauzinho é muito bom, né? Também. Eu sou cara, eu sou do leite. Bolo de chocolate com um copinho de leite, geladinho. É muito bom, né? E outra coisa, fora assim, deixar de ser... se você não fosse atriz, você falar de esporte, teria algum esporte que você gostaria de... Caraca, esse... Eu gosto de esportes coletivos, adoro, sempre joguei muito futebol. É mesmo? Sempre joguei muito futebol, sempre fui ferida no vôlei. Mas eu adoro esportes coletivos pela vivência, sempre gostei. O clima, né? O ambiente, viagem, competição. Handebol, até o mais simples que eu amo, caçador, que eu não sei como é que se chama aqui no Rio de Janeiro. Caçador? Que é aquele que joga bola e mata, queimada, talvez. Queimado. Adoro esportes coletivos, mas olha, teve um período que eu tive que parar de fazer teatro por um ano. E aí, quando eu tava voltando, eu era bem nova, tá? Eu tinha uns 12 anos, 13 talvez, 14 no máximo. E aí eu fiquei na dúvida se eu voltava a fazer teatro. Olha que loucura, eu acabei de falar que eu gosto de esportes coletivos. Se eu ia fazer triatlon. Caraca! Porque eu gosto de nadar. Sim. Eu gosto de andar. Pegou os 3 Eu gosto de bicicleta. Então eu falei, será que eu vou pro triatlon? Acabei não indo. A menina da Lagoa te parou. Não, foi muito antes. Foi quando eu realmente tinha uns 14 anos que eu tava voltando a fazer teatro depois de um ano parada. Mas eu adoro esportes. Eu não gosto muito, como você já sabe, de academia em si, né? Lugar fechado, a mesmice. Essa coisa não me agrada muito. Então, eu prefiro... Eu malho em casa, né? Então, com a minha vista pra floresta, acho uma delícia. Às vezes tá abafado, eu quero morrer. Aí bate uma brisa maravilhosa. Então, é muito bom, né? Aqui é maravilhoso, né? Essa área aqui é muito boa. E fora assim, você... sobre a tua profissão, né? Você... alguma referência para você ser? Tem alguém da sua família? Ou você chegou desde pequena, poxa, eu quero ser não atriz, tem. Meus pais são empresários, não temos referências artísticas, profissionais em casa. E nem depois, quando você já começou a brilhar realmente nas telas, ninguém da tua família, sobrinha, assim, caraca, eu quero ser igual minha tia? Ainda não. Ainda não. Mas tudo bem. Queremos médicos, engenheiros. Médico importante, né? Tatuadores. Tem espaço para tudo. Se eu te falar, você já precisou em alguma cena de dublê de risco? Várias cenas. Ou você chegou, não, deixa isso aí que eu faço. Porque geralmente agora eu faço isso. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Eu vou passar aqui para isso aqui que eu vou passar, não precisava não. Quero falar, não, isso é comigo, eu faço isso direto. Eles, assim, sempre que tem alguma coisa com algum risco que seja, eles têm o dublê preparado. Preservar. Se for uma coisa de muito risco, eles não vão te deixar fazer, porque eles não podem correr o risco de te perder no meio do processo. Seja com uma lesão temporária ou definitiva, eles não podem correr esse risco, então sempre tem o dublê. Mas quando é uma coisa não tão risco assim,
Eu acho que até hoje eu acabei não usando nenhuma vez dublê. Eu lembro a primeira vez que eu gravei uma cena de novela, era eu caindo de costas numa piscina, só que a piscina era vazia. Ela fazia uma brincadeira, a personagem que ela se jogava, deitada de costas, e aí quando dava o take dentro da piscina, a piscina estava vazia, ela estava rindo, se divertindo às custas de outra pessoa. Entendi. E aí tinha dublê e tal, mas eu fiz, tinha os colchões tudo preparado lá embaixo para me receber, né? Foi tranquilo, eu fiz um acidente de moto também. Você mesmo fez, né? Sempre que... Tudo ali dava pra armar. Exatamente. Se fosse uma coisa muito perigosa e tal, eu falar, claro, faz você, porque, né, você sabe fazer, e se você tiver uma lesão, faz parte do seu trabalho, você tá coberta por isso, se eu tiver uma lesão, eu vou ter que mudar a história do personagem pra continuar. Pode dar esse mole, pelo amor de Deus. Eu vou passar agora um vídeo que eu tinha acabado de tratar a Adriana Biroli, aí eu tinha começado a atender o Ivan, aí você desceu porque você... você lembra disso? Eu falei aqui, ó. Isso aqui, você autorizando, eu vou passar rapidinho só para eles verem como é que tá a sua postura. Olha o risco que tava. Gente, será que você é condenada por algum crime? Cara, olha aqui o finalzinho. Esse finalzinho foi maravilhoso. Adriana, não se esconde não. Vem alongar agora. Fazendo faxina, gente. A gente passa por coisas, olha, bizarras fazendo faxina. Ela não para. Realmente ela para se ocupar, né? Foi numa época ruim, né? Que todos nós sofremos, Estávamos em quarentena, né? Tava todo mundo em quarentena e ela procurava o que fazer mesmo. Mas quando via, tinha, nossa, uma área de risco ali, perigosíssima. E eu acabei de tratar, quando eu olho, eu falei, mentira. Não, eu acho que foi a hora que você chegou, não foi a hora que você chegou? Foi depois. Tu acha que eu ia ficar lá e você ia lá? Você já me recebe e já sobe logo, né? Foi depois. É verdade. Tu já devia estar ali com não, vou ter que limpar. Tava no meio do caminho, né? Tinha que terminar. E vamos lá. Sobre o que você acha hoje em dia, né? Antigamente a fisioterapia, eu vi que você já sabia da fisioterapia. O que você acha dessa evolução da fisioterapia? Você vendo no esporte, vendo a galera levar fisioterapeuta para, sabe? Porque eu mesmo, eu tenho a clínica, né? Você sabe, eu atendo particular, mas os atletas, Biroli, o pessoal do Fluminense, do Flamengo, eles me contratam, né? Para fazer físio extra-clube, fazem particular, os atletas. Sim. E hoje em dia, o que você acha dessa evolução, sabe? Deles terem esse pensamento, eles espelharam muito o Cristiano Ronaldo, que tem toda aquela infraestrutura para ele poder já chegar no treino já preparado, sabe? Eu acho que o ser humano, evolução, né, o ser humano evolui a partir do momento que ele pensa na prevenção das coisas, né, Sandro? Perfeito. Isso a gente leva para qualquer coisa. A fisioterapia, você já tem um pré-problema, porque, enfim, como todo mundo, postural, Se você ainda depende do seu corpo como um atleta, eu nem sou um atleta, e mesmo assim eu tenho a consciência que eu tenho que cuidar do meu corpo. É verdade. Mas isso vale para um professor que passa o dia inteiro em pé dando aula, isso vale para uma secretária que passa o dia inteiro sentada no computador, a quantidade de gente com bursite, com ler, com tudo que está tendo, né? A gente tem, em geral, nas nossas profissões, uma repetição de movimentos. Então, enquanto o ser humano pensa que tem que resolver o problema lá na frente, quando já está tudo estrupiado, não adianta. Vamos falar agora de um problema que está acontecendo no Brasil em toda a dengue. Verdade. É um problemão, mas é só um jeito de resolver. A prevenção. Né? A mesma coisa com a fisioterapia. Se você tiver consciência do seu corpo, de não deixar para quando tiver todo... Olha quem tá falando, né? Fala, agora fala para todo mundo. Chegou aqui torcida, torta, pro lado errado. Eu tô falando isso, gente, porque quando dá para ter essa consciência e você fazer antes de estar estrupiado, é sempre o ideal. Eu acompanho sempre com o Sandro, mas ano passado eu viajei muito, eu morei 4 meses em São Paulo, então a gente acabou ficando com um gapzinho aí e o resultado... Alteração, né? Olha o tamanho da alteração. Fazia quanto tempo que você não via a torcida? Eu vou passar para você rápido. Realmente ela está com uma alteração de pelve, onde está elevada e rodada. Ali você já sai uma escoliose, dorso lombar. Só que gerou uma tensão em toda a paravertebral dela, que é a tensão de cervical, dorsal e lombar. E quando eu avaliei, né, semana passada, agora segunda-feira, eu tive que fazer um ajuste porque realmente ela estava assim, ó, rodada. É um leve mancar, ninguém vai perceber, mas você está alterada. É um leve mancar que ninguém percebe. Mas o problema não é esse, o problema é que isso vai compensando, vai ativando a dor. E se você não voltar com essa pelve no local, fazer o RPG, fazer essas liberações, chega uma hora que trava. Eu já travei esse nosso amigo Diogo, você, o exemplo que a gente teve aqui, né, na sua casa. Eu, quando eu morava, faz uns 8, 9 anos, teve um período que qualquer coisinha eu travava. Depois eu descobri que era embreagem no meu carro.
Olha a postura, só uma Era postura só o ali. mesmo... Só ficaria mesmo... repetição, fraqueza. E daí tem embreagem que é alta, embreagem que é baixa, que é mais dura, que é mais mole. Verdade. Dependendo do teu calçado Aquela também. daquele carro não me... É isso aí. E é que eu falo sempre para vocês, né, que estão nos acompanhando, você já avalia o nosso centro da gravidade, que eu falo que é a pelve, quadril. Dali sai disfunção para a superior e inferior. Eu não avalio até tua pisada. A pisada é importante. Começa dali a disfunção também. Vê como é que é a pisada, como é que está o centro da gravidade dela, onde ela está desgastando mais ali a parte daí, já são sinais. Você vê o joelho, se ele está valgo ou varo, e vai para a pelve. Alinhou isso tudo, daí depois é só, sabe o quê? Mobilidade e estabilizar, que é o músculo do core, que são os abdômenes, né, músculo abdominal, paravertebral, quadrado lombar, os adutores e glúteo. Aí você estabiliza, você vai ter uma vida longa, pode ficar mais 4, 5 meses viajando, tá? Né? Mas é bom que você já tenha essa consciência, a gente já está desde 2020, 4 anos praticamente juntos. Você já tem essa consciência, você se cuida e leva ainda o povo, né? Eu arrasto todo mundo, gente, eu sou dessa, importante, você sabe, né? Pô, muito bom. Eu vou falar aqui com você, eu vou te mostrar mais um vídeo que eu tenho a minha estagiária, que é muito sua fã. Ela queria fazer uma pergunta para você e eu vou passar agora aqui, ó. Oi, Adriana, aqui é a Maria Eduarda, sou estudante de fisioterapia. Eu tenho algumas curiosidades. Eu queria saber se você já teve que interromper alguma cena por conta da sua lesão ou se você já se lesionou durante alguma apresentação. Beijos, sucesso! Não, graças ao bom Deus, eu nunca me lesionei estando ao vivo em cena no teatro, por exemplo, né? Nunca aconteceu. Só a situação que eu citei anteriormente, que eu estava gravando novela e que durante umas 2 semanas foi um pouco complicado, mas também nada muito grave. Nossa, eu não consigo nem imaginar o que deve ser lesionar em cena e ter que lidar com isso em cena. Verdade, né? Isso eu pego muito, sabe o que lá na clínica? Eu acho que a peça de hoje, o monólogo, se eu lesionar em cena, eu vou sentar e falar, gente, lesionei, deu ruim, vou sentar aqui, vou continuar aqui mesmo com vocês, é mesmo, né? Vou finalizar e ir pro hospital, acho que é o que eu faria. O que acontece hoje, eu tô pegando muito, tá? Lesões no palco, os cantores, que eles dançam também e cantam. Teve uma história agora recente, bem... Você que me contou. Foi do Naldo. Do Naldo que você me contou. E do Bessa do Bom Gosto. Ele foi andando na beirada do palco, olhando, falando, a perna dele caiu e ele teve uma lesão no colateral medial. A perna dele foi pro fundo, ele torceu e caiu. O Naldo não. Ele tá com uma dor igualzinha a sua, só que dele é mais concentrado em lombar. Ele sentiu a dor dançando, ele dança muito. Quando ele chegou para trás, ele sentiu a dor, perdeu a força e caiu para trás. Imagina. Caiu, foi no show da Anitta. E daquele tamanho, né? E a queda naquele piso duro ativou, ele ficou uma semana lá tratando comigo. Deus o livre. E tá fazendo RPG também. Hoje todo mundo sofre com isso, né? Essa parte de coluna. Acho que daqui para frente, quem não prevenir, que eu sempre falo, o recovery da coluna vai sofrer um pouco mais para frente. Vou voltar para a pergunta. Ó. Lembrei de uma coisa, que não é assim, quebrou. A gente fica matutando aqui. Quando eu tava com o espetáculo, eu tive uma hérnia no umbigo. É hérnia que fala? Hérnia umbilical. Tive uma hérnia por causa de uma coreografia cênica. É mesmo? Eu, enfim, fazia 1000 piruetas, 1000 coisas. E aí, no final de semana, eu cheguei em Curitiba, normal. E quando eu fui embora, minha mãe comentou, falou assim, ué, o que aconteceu com o teu umbigo? Caraca. Eu olhei pro meu umbigo e falei, como assim, gente? Ele era tão bonitinho. Tava lá com um negocinho assim, uma alteração. E aí eu fui no médico só para ter certeza e tal. Eu falei, não, uma hérnia, se quiser cirurgia plástica corrigida, não precisa não, tá tudo bem. Não era nada, como é que eu vou dizer, que prejudicasse outra coisa, não. Ah, não, deixa ali, tá bom. Pô, que susto, se fosse. Mas você tá vendo como pode acontecer do nada? Acontece, poxa, aparece, né, cada coisa, né? Nosso corpo é muito sensível, Se você não cuidar dele... É que a gente acha que não. Mas vamos lá, fazer mais uma pergunta. Então vamos lá, deixar um recado. Prevenir hoje para não sofrer amanhã? Com certeza, em tudo na vida. Não só no quesito físico, mas prevenir hoje para não sofrer amanhã. Eu acho que, como eu estava falando, uma das maiores evoluções do ser humano seria realmente focar na prevenção das coisas e não em resolver o problema, né? Quando a gente adianta uma questão, a gente geralmente poupa
três quartos de trabalho lá na frente. É mesmo, né? Não tem jeito. A melhor coisa é a prevenção, gente, em tudo. Em Até tudo. Médico, faça com rotina seus exames de sangue. O homem também tem que fazer todos os exames. Mulheres e homens. Mulheres, nós vamos então, a cada 6 meses no médico, né? Eles vão uma vez na vida. Não, tem que ir, tem que ir. Não, mas não vai, né? Mas o homem, se gostar, acho que vai toda semana. Não, o meu, graças a Deus, vai. O meu vai, se cuida, mas olha, tem uns por aí que vou te contar. Ainda tem essa cabeça, né? Ah, tem muito. Mas acabam sofrendo, a gente tenta alertar e é difícil. É difícil, essa galera da antiga. Mas os jovens já estão... Mas o físico e o mental, né? Acho que a gente tem que começar... Até por cuidar do nosso planeta, né, gente? Que já está tão estragadinho, né? Tanta coisa que a gente pode fazer. Também, né? Você, o que você aprendeu, assim, vamos deixar um recado assim, na vida, né? Como realmente esse esforço para ser atriz, né? Você usa muito seu corpo. Até no esporte, você aprende assim, que você queria deixar como recado para sua família, um filho, uma sobrinha, esse recado, sabe, que você aprendeu nessa vida, né? Todo esse esforço que você teve atuando, ou até no esporte, como você, né, tentou praticar, o que você aprendeu e queria deixar de recado para eles? Eu acho que eu falaria hoje disciplina. Disciplina no que quer que seja que você escolha fazer. Eu acho que, eu sempre digo que quando a gente vai escolher o que a gente quer ser da vida, né, quando a gente crescer, ou qual é a profissão que a gente quer seguir, é muito importante a gente pensar em coisas que nos dão prazer, porque a gente vai passar uma grande parte do nosso tempo da vida fazendo isso. Tem que pensar no lado financeiro também, tem que pensar em tudo isso, mas tem que pensar em algo que te dê prazer, para você, ao invés de tolerar todo o tempo que você passa trabalhando, você curtir todo esse tempo que você está trabalhando. Mas a partir do momento que você escolhe essa coisa gostosa que você escolheu, ou que você tem aptidão, ou que você tem prazer em fazer, tem que ter muita disciplina. Tudo que a gente faz com disciplina, e entenda que disciplina pode ter brincadeira no meio, sim, disciplina pode ter relaxamento, mas ter disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito para depois curtir, isso é uma coisa fundamental. E entra na prevenção também, né? Já faz parte, né? O que eu falo, atleta exemplar, cumprindo todas essas partes de prevenção, é disciplina. É disciplina. Que aí é vida longa, né? Não vai ter uma artrose precoce, algum outro tipo de doença que possa vir a aparecer. E essa é a tua força de vontade, né? De ganhar sempre, vencer, conquistar. A sua profissão exige muito isso, né? Evolui. Pergunta de Júlia Luzes, futura fisioterapeuta. Maior medo, pesadelo na hora de atuar? Ai, gente, que pergunta. Maior medo, maior pesadelo. Assim, falando bem de verdade, que não seja uma coisa, assombra minha cabeça, mas eu sonho muito, assim, tipo, pesadelos que eu tenho de verdade, assim. Eu chego para fazer uma peça e quando eu vejo, na verdade, a apresentação de outra peça. E aí eu decorei o texto errado, trouxe porque eu não sou só atriz, eu sou produtora de teatro também. Então eu que levo o cenário, figurino, aí eu sonho que eu tô fazendo uma peça e quando eu chego eu tô com o cenário da outra peça, figurino da outra peça. Eu acho que de pesadelo real, assim, que você tá dormindo e sonha com profissão, é sempre meio que tô achando que um personagem é outro ou leva a produção errada pra apresentação. Cara, olha, pensou, cara? Chega lá, já pensei muito, Sandro. Vamos cortar isso. Muito. Meu maior prazer, sabe qual era? Que eu me formei, eu achava que eu tivesse me formado, eu falei, cara, esse diploma, não, tá faltando uma matéria. Eu ficava com isso uns 6 meses. Jura? Não, falta uma matéria, porque era transferência de faculdade. Aí quando eu passei, eu me formei, eu falei, cara, eu tinha esse pesadelo. Não, eu vou ter que estudar mais 6 meses, que a prova de 2 matérias. Ficou preso, 6 meses a mais, psicologicamente na faculdade, olha lá. Saúde mental. Que pesadelo, aparece isso na nossa cabeça, essa mente não para, né? Gente, imagina, no passado já algumas vezes com isso, tipo, de chegar e ser... Então eu corro o risco de março chegar lá e vai ser outra peça? Nunca aconteceu! Só nos meus pesadelos. Graças a Deus. Não, você é profissional o suficiente para que isso não aconteça, só pesadelo mesmo. Alguma coisa, Biroli, que ninguém imagina de você? Eu nem sei o que as pessoas imaginam de mim, né, Sandro? Eu sei. Isso tudo Eu não sei, olha, essa eu não sei responder, não. Uma coisa que ninguém imagina de mim. Posso falar? Pode. Determinada, guerreiro, não depende de ninguém, você faz tudo. Assim, uma das... mas eu compartilho isso com as pessoas, mas né? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Tá, então... Não tem ideia como você é. É uma contribuição de Sandro Luzes. Um sonho realizado.
Aqui onde a gente está, essa casa. Muito maneiro, né? Muito bom. Com essa vista maravilhosa. Né? Muito bom. Num bairro residencial, bem gostoso. Acho que isso é uma conquista. Já foi, né? Que sem bom. dúvida. E vai conquistar muito mais. E muito mais. Uma mensagem para você deixar aos seus fãs e atletas que estão em tratamento. A gente já está acabando, então que estão em tratamento, às vezes uma lesão, Meirelles, que vai demorar 1 ano, sabe? Tem lesões de LCA que é de 8 a 1 ano, um atleta que está na vitrine, depende disso, sabe? O Tom que está começando, querendo chegar no profissional, já vem uma lesão dessa. Queria que você deixasse uma mensagem. Ai, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha pólipo nas cordas vocais, que para uma atriz é a mesma coisa que um jogador de futebol quebrar o joelho, entendeu? Então, eu passei a minha vida inteira lidando com isso, desde que eu tenho 13 anos de idade eu lido com isso. Teve uma fase na minha vida em que o pólipo que eu tinha inchou num grau que a minha voz, como é que eu vou dizer? Como se as cordas vocais fossem 2 coisas que fazem assim. E aqui no meio tem um calo, como se fosse um calo mesmo. Então, não encosta, a corda fica aqui. E fica saindo só o sopro, porque é o que passa. É o sopro que passa entre o buraco aqui que criou, né? Então, eu acordava de manhã, todo dia... eu dormia mais um pouco, dormia mais um pouco, dormia mais um pouco. Eu não estava em depressão, não. Estava ótima, assim, no bem-estar, no bem-viver. Mas eu queria dormir mais um pouco, porque a hora que eu acordasse, eu ia ter que dar bom dia e descobrir se minha voz estava ali ou não. Entendi. Então, eu comparo com uma lesão de joelho num futebol, porque é com o que eu trabalho. Como eu disse, eu me lesionar no meio de uma peça, eu sento na cadeira e eu vou continuar contando essa história sem aquela imagem toda de movimentação, mas eu vou contar essa história de qualquer forma. Sem a minha voz, eu não conto história nenhuma. Então, seria o que há de pior para um ator, né? E eu passei um período difícil, eu estava em turnê, então cada semana num lugar. E eu marquei a cirurgia, inclusive. Cheguei a marcar a cirurgia. Fiz uma viagem de família, me diverti. Enfim, fiz milhões de orações, tudo que estava ao meu alcance, né? Tratamentos naturais que tivessem ao meu alcance, fiz tudo que estava no meu alcance, mas mantive a minha paz de espírito, que eu acho que era o mais importante. Eu estava morrendo de medo de fazer a cirurgia. Eu gosto muito da minha voz, hoje em dia eu não tenho mais esse pólipo, mas eu adoro o meu timbre, eu adoro o jeito que eu falo. E sem saber, eu elogiei logo no início. Essa vozinha... E quando você corta a sua corda vocal... Só Deus sabe o que vai acontecer depois, como vai ser essa voz que vai ressurgir. Né? E quando eu estava em Brasília com a peça, eu lembro que eu apresentei um dia, foi a primeira vez que eu usei microfone em cena, porque eu não achei que eu ia conseguir chegar no final da peça com o público conseguindo me ouvir. Aí fiz a peça, claro, eu estava muito desgostosa daquilo que eu estava vivendo, a peça foi super bacana, o público embarcou, se divertiu, foi maravilhosa, mas eu estava sofrendo muito, né, sabendo que eu estava usando 30% da minha capacidade, ao invés de estar 100% plena em cena. E no dia seguinte eu acordei, parece que saiu um véu da minha voz, como se tivesse tirado um tecido, assim. E a voz estava mais clara, e o soproso, né, tinha saído. Mais limpa, né? Mais limpa. Caramba, que história. Apresentei a peça, voltei para o Rio de Janeiro, marquei com o meu médico o pré-cirúrgico, que eu já ia entrar em cirurgia. Então, marquei o pré-cirúrgico quando ele botou aquela... Reavaliou ali, né? Videolaringoscopia, né? Que é um negócio que enfiam pelo nariz e faz o vídeo aqui das cordas vocais. Ele falou, era um médico já com uma certa idade, né? Digo, com uma experiência, não era muito jovem. Ele falou que na carreira dele, em todas as pessoas que ele tratou na vida, ele nunca tinha visto nada igual. Caramba. O meu corpo absorveu o meu pólipo. Meu Deus do céu, que história maneira. E eu não tive que fazer cirurgia, me recuperei super bem e continuei até hoje, faço acompanhamento, mas não tem nada, nenhuma lesão nova nas minhas cordas vocais, mas eu comparo a corda vocal com qualquer parte do corpo que um atleta necessite, né? E eu entendo, foi um período muito difícil, que eu contei muito com o apoio das pessoas que eu amo, que me entendem, que não é só a parte física, o teu medo de como é que você vai ficar depois, que isso sarar,
porque a gente fica com receio de perder capacidade. De parar por ali também, né? Você Além do parar, né, por ali, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Se apega ao que você tiver para se apegar, pessoas que te amam, amigos, família. Seja feliz, sabe? Curta, toma. Se você não estiver tomando remédio, toma tua cervejinha, vai para uma festa, nem que você tenha que ficar sentado, mas se divirta, cante a vida, aplauda seus momentos, porque um dia depois do outro a gente vai melhorando e... A positividade faz bem, A positividade faz a fé não também, só bem, né, eu acho que tem um poder de... Essa minha história não tem Tem, explicação. né? Você tem uma luz diferente. Essa história não tem verdade. explicação. O meu corpo absorveu um pólipo. Qual era a chance disso acontecer? Nada. Caraca, só pela história do médico, aconteceu, né? Pela experiência dele. Caramba, que história, né? Aí para vocês verem, né? Realmente ela não desistiu, ela estava procurando tratamento e acabou superando, né? Pela força de vontade que ela teve, a ajuda dos amigos, da família, ela conseguiu. Então você que está realmente desanimado, né? Começando no tratamento, parou sua vida agora, mas parou agora no momento. Daqui a pouco eu volto. Curta. Né? Vai vivendo, esquece esse período. Aproveita esse momento, faça outras coisas. Confie no seu fisioterapeuta, confie no seu médico, a medicina evoluiu muito, que em breve você estará no campo, você está fazendo as suas atividades normais. Né? Faz aquilo que é necessário, clinicamente falando. E com o tempo que sobrar, que a gente sabe que essa pessoa com certeza tem uma rotina que ela não está podendo exercer agora, faz coisas que te façam bem. Coisas novas, vão aprender coisas novas. Coisas diferentes, abre lugar para mais coisas, né? Muito bom saber isso de vocês, espero que vocês também tenham gostado. E agora, para a gente já está fechando, né? Realmente esse nosso bate-papo, né? Sobre essas histórias de lesões. Uma palavra que define a Adriana Biroli. Uma palavra? Mutante. Cara, você buscou essa muito boa. Caraca, aí, sensacional. Gente, espero que tenham gostado, Adriana. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei, né? Porque o nosso povo que está começando agora, né? Eu falo os alunos, tem os profissionais que não sabem, né, esses bastidores. Sim. Como eu não sabia, a gente já tem um tempo junto, mas tem coisas que a gente não tem entra, muita coisa, a gente não aprofunda tanto, né? Mas é importante realmente eles entenderem como é a vida, como é o seu dia a dia, o cuidar do corpo, da saúde, gente, é fundamental para todos os tipos de profissão. Então, mais uma vez agradeço, né, você aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado e até a próxima.